perceber a grandeza do poder de quem? Pastor. Amém. É tão gostoso, né? Esse tempo com Deus, da gente adorá-lo e louvá-lo com a música. E isso tem a ver muito com aquilo que a gente crê, né? Você viu, o nome da série desses domingos que virão aí é o que Deus quer falar com a nossa igreja. Acabou a Copa hoje, hein? Eu acho que a Croácia já deve estar daqui a pouco ganhando, da França. O Brasil caiu fora, como o pastor disse aqui. E a vida continua e daqui a pouco tem uma eleição. Algo muito importante. E eu gostaria muito de tocar um assunto hoje que, para mim, é tão importante, para a nossa igreja é tão importante, para a liderança da nossa igreja é tão importante, porque somos cidadãos do reino de Deus, vivendo no meio da cidade dos homens. E Paulo está muito preocupado. Eu estou trazendo uma reflexão sobre Filipenses capítulo 3, versos de 1 a 21, que é todo um capítulo que Paulo escreve. Essa carta de Filipenses, ele vai escrever dentro da prisão. Ele está escrevendo dentro de uma prisão, com todas as sujeiras que você pode imaginar de uma prisão naquela época. Quem assistiu o filme Paulo pôde perceber um pouquinho daquilo que narra, né, esse sofrimento de Paulo em querer se tornar um cidadão do reino de Deus no meio de uma sociedade pluralista religiosa, como era aquela região. Você tem que entender uma coisa: você é aquilo que você crê. Você é aquilo que você crê. Essa coisa de que nós vivemos um Estado laico, isso é uma mentira. As pessoas são aquilo que elas creem. Se você vai na Índia, você vai ver uma sociedade que vive de acordo com aquilo que eles creem. Uma sociedade toda estratificada, uma sociedade em que as pessoas são colocadas em valores diferentes, onde uma pessoa da elite não pode sequer adorar num culto, como esse que nós estamos adorando aqui, onde uma pessoa brahmana, eles recebem todos os privilégios da sociedade, independente de ter dinheiro ou não. Ele é adorado por ser um brahmane. Se você vai no mundo muçulmano, você vê que o poder do Estado é o poder de Deus, estabelecido. E eles acreditam plenamente naquilo que eles creem. Não é a política, o sistema político que faz aquilo que o povo crê. É o que o povo crê que faz o sistema político defendê-los. E essa opinião pública, ela é estabelecida pelo povo. O povo crê, o governo não pode. Já tentaram, na Constituição de 1947, lá na Índia, abolir o sistema de castas. Ele está abolido na Constituição. Mas quando você chega na Índia, você vê perfeitamente que aquilo que eles creem é o que eles praticam na sociedade. E toda a economia, a sociedade como um todo, a vida social das pessoas, os relacionamentos, os papéis sociais, são todos estabelecidos por aquilo que as pessoas creem. Queridos, a tua religião, a tua forma de crer, a tua fé, ela estabelece pessoalmente a tua forma de ver Deus, a tua forma de tomar decisões pessoais sobre moral e sobre ética, nossos papéis sociais, como eu disse aqui, mas coletivamente ela vai influenciar as leis morais do país, a ética do país, a jurisprudência aplicada na sociedade, como as relações sociais acontecem entre o trabalho e o desenvolvimento daquelas pessoas. E aí Paulo, no meio disso tudo, agora Deus está chamando ele
para pregar sobre um Deus que é exclusivista, um Deus que, quando eu falo exclusivista, me entenda bem, ele vai pregar sobre um Deus único, criador dos céus e da terra, um Deus universal, um Deus que criou o mundo, um Deus que tem o mundo em suas mãos, um Deus que diz que toda a terra é do Senhor e tudo que nela há. E esse homem está sendo chamado agora, quando você lê em Atos capítulo 16, do verso 9 até o verso 40, você vê tudo isso que eu estou dizendo aqui acontecendo. Paulo é chamado de um lado do rio, ele tem o caminho dele já traçado, a vontade dele já está feita, ele vai para um local, ele quer pregar o evangelho e de repente ele tem uma visão. E na visão aparece um rapaz do outro lado do rio dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Paulo não sabia o que ele ia encontrar do outro lado da Macedônia. E glória a Deus que o evangelho chegou à Macedônia, porque senão não chegaria aqui. Podemos dar um glória a Deus por isso? Aquele rapaz, naquela visão que Paulo, e diz que não só Paulo, mas Silas, estava com ele, e sentiram a mesma coisa. Parece que no texto aí, a única pessoa que consegue ver o rapaz é Paulo. Passe a Macedônia e nos ajude. E diz que imediatamente, eu não sei nem se eles oraram, porque o texto não diz. Mas diz que imediatamente eles prepararam as suas coisas e foram em direção à Macedônia. Agora, é muito interessante isso que eu estou dizendo aqui, porque eu preciso explicar para vocês um pouquinho dessa região, para você entender o que Paulo está dizendo no capítulo 3 de Filipenses. Eu estou usando aqui Atos 16 para explicar esse contexto, porque o contexto é importante. Confirma isso que nós estamos falando aqui. O Estado não é laico. O Estado é aquilo que a maioria do seu povo crê. E como cidadãos do reino de Deus, eu estou sendo chamado por Deus para cumprir a missão de Deus aonde eu estou. E criar um ambiente em todas as esferas que tocam o ser humano com esses padrões do reino dos céus. Estamos juntos, irmãos, até aqui? Amém? Então, olha só como é interessante. A Macedônia, na antiguidade, ela tinha uma importância devido às planícies férteis, à sua localização estratégica. Ela tinha uma via que ligava as cidades daquela região, Tessalônica, Macedônia, depois Filipe. Todas essas regiões eram interligadas por essa via Egnátia. Era uma via interessante para os negócios. E as suas minas, ao norte, nas montanhas, elas produziam muito ouro. E é interessante que Filipe 2, ele era o pai de Alexandre o Grande. Ele vai e conquista todas aquelas terras e depois dá o nome dele, Filipe, à cidade de Filipe. Aí, então, essa cidade passa a ser considerada uma colônia romana. Então, para você entender, agora essa colônia tinha que adorar César como Senhor, e não somente César. Eu fiz um levantamento aqui dos deuses que haviam em Roma, só vou citar alguns, dentre os 30 que eu consegui encontrar. Apolo, o deus da música, olha aí, Emerson, nunca cante Apolo, viu? O deus da música, da adivinhação, dos oráculos e do sol, e considerado o protetor das artes. Você vai ver isso sendo usado por muitas culturas no mundo. Baco era o deus do vinho, das festas e do delírio místico. Carmeta, deusa das fontes e da profecia. Deméter, deusa dos frutos e da terra. Deixa eu pegar um outro aqui que é muito legal, que todo mundo fala dele. Fauno, que vem da fauna, o deus da fecundidade dos animais. E ainda, protetor dos rebanhos e dos pastores. Flora, olha a flora também, a fauna e a flora. Deusa de tudo que floresce e esposa de Zéfiro, que era outro deus.
Jano, deus da luz, Juno, esposa de Júpiter, Júpiter, rei dos deuses e grande protetor de Roma. Irmãos, isso tudo formava a cosmovisão desse povo. Eles acreditavam em tudo sobre a vida a partir disso. O meu Deus é o que me dá os conceitos de como viver minha vida aqui na terra. Então, tudo baseava-se, e até hoje, se você vai, o Deus do Olimpo, quando você vai para a Grécia, e você começa a perceber que toda essa mitologia se torna parte da vida real do povo. Nós somos aquilo que nós cremos. Nós somos aquilo que cremos e praticamos aquilo que cremos. É interessante isso aqui. Bom, são 30 deuses e ainda vem César e diz, agora todos têm que me adorar, todos têm que me reverenciar como Senhor do Império Romano. Agora imagina, esse povo tinha a sua própria cultura, esse povo tinha seus próprios cânticos, esse povo tinha sua própria política, economia, vivia uma sociedade do seu jeito e de repente agora são colonos do Império Romano. E é interessante que depois do embate, de muitos embates, de muitas guerras com o Império Romano, eles são declarados agora colônia do Império Romano. E aí Paulo é chamado. Que tal? Para ir pregar o Evangelho do Deus único no meio desse povo. Você tem que entender esse contexto, porque senão você não entende o que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 3. Quando Paulo vai dizer algumas coisas sobre cidadania do reino. O livro de Filipenses inteirinho, ele vem falando de ser um cidadão do reino. Que o teu sofrimento é justamente porque você, no meio do mundo corrupto, do mundo em que as pessoas estão adorando a qualquer coisa, inclusive a si próprios, você vai ver e ter que pregar e viver a realidade de um Deus único, de um Deus soberano, de um Deus criador, de um Deus que domina os céus e a terra, de um Deus que diz que toda a terra é minha. E de repente Deus te chama para ser um cidadão do reino, no meio de um contexto como esse que nós estamos falando aqui. Irmãos, tem que ter coragem. Amém? Estamos juntos? Isso aqui não é para gente imatura. Quando Deus está falando aqui através de Paulo, Paulo está dizendo para um povo que sabe o que significa ser cidadão de um lugar, mas pertencer agora a outro, ter que submeter-se a outras coisas. E aí Paulo tem que falar do seu próprio exemplo. Ele tem que dizer algumas coisas interessantes, porque é diante dessa realidade que Paulo escreve essa carta da prisão. Paulo está na prisão por causa de Cristo. Ele escreve aos irmãos lá em Filipe. Ele é chamado para ir para essa região e pregar esse evangelho. Diz lá em Atos capítulo 16, verso 9 a 10, durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem de Macedônia estava de pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e nos ajude. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente, aqui quem está dizendo é Lucas, ele está escrevendo isso. Preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E é o primeiro embate que Paulo tem quando ele chega lá, é com a menina que estava sendo escravizada para simplesmente fazer adivinhações místicas. E havia um grupo de pessoas que ganhava dinheiro com essa menina. E Paulo vai, expulsa o demônio daquela menina, e o resultado disso é que acabou com o sistema econômico de algumas pessoas. Isso era tão reconhecido na sociedade que fez com que Paulo fosse preso, irmãos. As leis permitiam isso e impediam qualquer pessoa, porque olha só, quando você vai com uma mensagem de que Jesus Cristo é o único, você afeta todo o sistema econômico de qualquer lugar. Você está afetando toda uma base de sustentação de uma sociedade.
É que nós temos aqui no Brasil um esquema de pensar que a salvação está dentro da igreja só. Isso foi a tradição católica que trouxe para a gente. Um dos dogmas é que salvação está na igreja. E aí a gente colocou Jesus e Deus e o Espírito Santo na categoria religiosa, só dentro da igreja. A gente vai na igreja para adorar, a gente vai na igreja para isso, para aquilo, como se fosse um templo, e só no templo que a gente consegue ver as coisas acontecendo. É lá no templo. E Paulo está dizendo, não é isso. Não é isso. Paulo está com uma briga aqui tremenda entre pessoas que acreditavam, não, tem que circuncidar. Paulo não tem uma briga única só em ver um contexto pluralista religioso de Filipe, mas ele tinha uma briga também dentro da própria religiosidade dele judaica. Paulo aqui ele é chamado para ser o apóstolo dos gentios. E ser apóstolo dos gentios era ir além das fronteiras dos judeus, de Israel. Pregar um evangelho que era algo novo, que tinha a ver com um Deus soberano, criador de todas as coisas, em contextos onde as pessoas não acreditavam nisso. E quando ele chega lá e vê essa menina escravizada, um bocado de gente ganhando dinheiro em cima do sofrimento dessa moça, imediatamente ele prega sobre Jesus, expulsa aqueles demônios, cai por terra toda uma economia, põe ele dentro da prisão. E aí ele usa a cidadania dele, romana, e fala, escuta, como é que vocês podem prender um homem romano sem nem julgá-lo? Aqui a gente solta na segunda instância. Lá, se julgasse e era condenado, aliás, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, tem muitas culturas pagãs que são mais justas do que as nossas, cristãs. Sabe por quê? Porque os cidadãos do reino de Deus não assumiram o seu papel numa sociedade corrupta como a nossa. Aquilo que você crê é o que você é. E onde quer que Deus te coloque, esse lugar é terra santa. Esse lugar precisa ser permeado da graça e da glória de Deus, da justiça divina. É o que Paulo vai pregar em Filipenses 3 para os seus membros. É interessante que ele consegue conversar com uma mulher chamada Lídia. Lídia era uma vendedora de tecido de púrpura. Púrpura era um elemento, era um corante encontrado na garganta de um molusco daquela região. Só lá que você encontrava aquele molusco com esse grão que dava origem a esse corante riquíssimo daqueles tecidos. E essa mulher era uma distribuidora naquela região do tecido de púrpura. Era rica, era uma mulher muito rica. Paulo conversa com ela e essa mulher se torna a primeira conversa ali. Ela e sua família inteira vieram a Jesus. Você vê, Paulo não está perdendo tempo, ele quer ver a igreja do Senhor implementada. E através da igreja, pode ter certeza, toda a sociedade de Filipe vai ser contaminada. Estamos juntos, irmãos? E aí, por causa daquela libertação daquela menina que eu falei aqui, com o demônio da adivinhação, ele é colocado na prisão. E lá na prisão, acontece um terremoto, as trancas das celas se abrem, todos os prisioneiros poderiam fugir, Paulo e Silas ficam lá dentro. O carcereiro, coitado, imaginando que todo mundo tinha fugido, ele vai querer se suicidar. E aí Paulo aparece, não faça isso, nós estamos aqui, fica tranquilo. E começa a pregar o evangelho e o carcereiro e toda a sua família também se converte. Amém? Você está vendo o que está acontecendo? Paulo, mais tarde, no capítulo 4, ele vai até dizer assim, olha, eu estou preso aqui, estou escrevendo as cartas, enquanto isso, estou conversando aqui com os oficiais
do palácio de César, e eles mandam abraços para vocês. Paulo está evangelizando todo mundo, quem passava por ele. Aliás, quando ele estava preso, ele cantava. Ele cantava, irmãos. No meio do sofrimento, ele cantava. Paulo não queria saber de nada, ele só dizia assim: eu quero conhecer mais de Deus, eu quero conhecer mais da ressurreição, eu quero conhecer mais do poder, da morte e ressurreição do Senhor, porque é para lá que eu vou. Estamos juntos? Amém, irmãos? Então, você vê, essa coisa aqui, Paulo ele tinha algumas prioridades. As prioridades dele era ser um cidadão do reino dos céus, enquanto vivendo aqui na terra. E isso iria mudar totalmente ele. Ele dizia que o evangelho que ele havia aceito transformou sua cosmovisão pessoal. A sua cosmovisão era judaico-romana. Com Cristo, agora ele é um cristão. Ele passa a viver os valores do evangelho. Ele diz que o evangelho que tinha em Cristo Jesus lhe fazia mudar a teologia pessoal dele e viver a base da fé na pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele vai dizer também que o evangelho que prega, que ele recebe do reino de Deus, com os valores e princípios do reino, eles eram aplicados na sua vida. Tanto é que quando ele está no sofrimento, ele é capaz de falar de sofrimento para as pessoas. Se você diz que você é isso ou é aquilo, ele vai... Eu queria mostrar para vocês aqui, a primeira reflexão que eu encontrei aqui, é que o cidadão do reino de Deus, ele adota uma cosmovisão transformada pelo poder de Deus. E se você não sabe o que é uma cosmovisão, Paulo aqui ele diz o seguinte, mas também os sociólogos dizem o seguinte: é o conjunto de suposições e crenças que alguém usa para interpretar ou formar opiniões de sua humanidade, propósito de vida, deveres no mundo, responsabilidades com a família, interpretação da verdade e questões sociais. Isso é uma cosmovisão. Quando você tem isso bem formado na tua cabeça, todas essas áreas, esferas da tua vida são baseadas naquilo que está na tua cabeça, que foi considerado verdade absoluta para você. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Quando você lê, vamos lá em Filipenses capítulo 3, verso 1 a 5, pega a sua Bíblia aí, abra comigo e leia. Olha o que diz aqui o texto. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nós estamos falando de cosmovisão aqui. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. Olha que texto tremendo. Ele está dizendo aqui, ó, que é sempre bom a gente repetir, né, pastor, algumas coisas. A gente esquece fácil. E ele está dizendo, é bom repetir. É bom repetir. Olha o que ele diz aqui. Cuidado, no verso 2, com os cães. Era chamado cães os gentios, que eles acreditavam em tantas coisas, desacreditavam em outras que eram verdadeiras. Agora Paulo, ele está dizendo o contrário. Cães são aqueles que ficam ensinando coisas para vocês que não está na Bíblia, que não está na palavra de Deus. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha o que ele vai dizer: circuncidado no 8º dia da vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você vê o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo aqui, se você quer se orgulhar de alguma coisa, olha o que eu sou, olha o que eu fiz. Eu aprendi as coisas que eu sei aos pés de Gamaliel, um dos homens mais conceituados em termos de ser um religioso, mas ao mesmo tempo conhecedor da sociedade, através da Torá. Ele é
criado e desenvolvido aos pés de Gamaliel. Ele tinha uma sabedoria tremenda, Paulo. Aliás, ele passa a ser um dos grandes teólogos do Novo Testamento. Paulo também, ele está dizendo aqui, olha, eu fui judeu. Eu conheço tudo sobre o judaísmo. Ele vai dizer, olha, eu também conheço do esquema romano. Eu sou um cidadão romano. Então ele está falando para quem conhece da realidade de ser um colono romano, lá em Filipe. E ele está dizendo para eles, olha, eu sou hebreu por natureza. Eu tenho tudo isso. Mas aí ele vai dizer um negócio mais importante para nós aqui. Eu considero tudo isso como esterco. Eu considero tudo isso como esterco por causa de Cristo. Pela esperança que Cristo me deu. Pela transformação daquele dia que eu me encontrei com Cristo naquele caminho e me tornei um cego e logo em seguida pude ser restaurado e vi o que significa caminhar com o Senhor. De perseguidor passo a ser agora perseguido por amor a Deus. Então, querido, se você vive num contexto onde a corrupção é base, se você vive num contexto onde a crença desse povo que vive ao redor da gente não consegue ver Jesus no trono, é hora de nós percebermos que o papel nosso como cristãos é trazer o reino de Deus a essa terra. É fazer aquela oração modelo do Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus, para que essa sociedade seja permeada de elementos, de pessoas que conheçam em profundidade o amor de Deus, a graça de Deus, e que ao caminhar por essa sociedade, as pessoas consigam ver aquilo que Paulo está dizendo. Olhem para a minha fé. Paulo é capaz de dizer, sigam-me porque eu sigo a Cristo. Imitem-me. Olha para mim. Quando ele fala isso, irmãos, ele fala com autoridade de quem esteve na prisão por Jesus, de quem vive uma vida perto de Cristo, de que os valores do reino eram parte do seu valor. E ele diz, não que eu tenha alcançado, não que eu já esteja lá, não que eu já vivi tudo isso, mas eu estou lutando. Eu esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O alvo é ser aperfeiçoado pelo poder do Espírito Santo na minha vida, para que a minha cosmovisão seja uma cosmovisão que permeie todas as esferas da minha vida. Que a minha casa seja cheia da glória do Senhor, que a partir da minha casa, a sociedade onde eu estou envolvido, ela seja permeada dessa glória. Paulo está dizendo, permanecei, irmãos, como cidadãos do reino, no meio desse povo, que a tua fé seja vista. Irmãos, a minha fé precisa ser vista. Paulo não está nem aí do jeito que a gente adora. Quando você vier na igreja, pode adorar. Pastor Lisânias deixa. Se você quer adorar com as mãos para cima, adore. Se você quer botar a mão para baixo, adore. Se você quer adorar sentado, deitado, sei lá. Deus não está nem aí. O que Deus quer é que quando você saia daqui, a graça dele seja vista em você. Que teu comportamento expresse a glória de Deus. Que a tua casa, teus filhos, que olhem para você, vejam você como um exemplo de cidadão do reino dos céus. Que a tua vida passe a ser reflexo. Você vê? Essa é uma cosmovisão diferente, diferenciada. Ela começa comigo, mas afeta os outros, querendo ou não. Há muita gente que fala, não estou nem aí para os outros, eu quero viver a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe isso. Você é tão influência para o bem como para o mal. As pessoas que olham para você e para mim, elas querem ver aquilo que eu creio, se é verdade.
E se é verdade, é patente pelas ações que eu tenho na sociedade. No primeiro culto, o pastor esteve orando no final e ele dizia: a gente precisa ter cuidado até em jogar um papel no chão. A gente precisa ter cuidado quando está dirigindo. As pessoas estão vendo, tem pessoas que têm um linguajar que não é condizente com aquilo que você crê. O que Paulo está dizendo, irmãos, é: tenhamos cuidado aqui com a forma que tratamos esse mundo, porque é nele que eu me preparo para ir para a eternidade. É nele que a minha fé se torna real na vida dos outros e na minha própria vida. Quando ele fala que a gente precisa ter cuidado e a gente precisa olhar para frente, esquecendo que para trás fica. Você já viu, tem muito crente que fica: eu sou assim porque papai me fez assim. Eu sou assim porque mamãe me fez assim. Eu sou assim porque um dia meu namorado me deixou. Eu sou assim porque alguém violentou-me. Paulo, ele era o perseguidor da igreja, ele matava a gente, mandava matar. Você vê como zeloso ele era o perseguidor da igreja. Mas aí ele fala, esquecendo que para trás fica: eu prossigo para o alvo. Você pode dar um glória a Deus que Deus não está nem aí para o teu passado. Ele quer o teu presente. E quer que você olhe para o futuro. E esse futuro de Deus na tua vida é o que transforma todas as esferas em que você está envolvido. É isso que ele está dizendo aqui. Então, essa cosmovisão, a forma de eu ver Deus, a forma de eu ver o ser humano, a forma de eu ver a igreja, a sociedade, a política, tudo isso é baseado na minha forma transformadora de que o Espírito Santo fez naquele passado, não tão distante para alguns de nós aqui, está fazendo em você e transformando você para ser esse cidadão. Aí você entende aquilo que significa ser um novo convertido, não é? Quando você deixa as coisas do velho homem para se tornar uma mente totalmente nova a partir de Cristo Jesus. Amém? E aí, se você se envolve em qualquer setor da sociedade, se você é um político, deixa eu te dizer uma coisa: aqui na nossa igreja nós temos pessoas envolvidas com política. A questão não é o teu envolvimento com a política, a questão é como nós entendemos ser um cidadão do reino de Deus nesse mundo. É isso que vai fazer a diferença, seja na política. E quando eu falo política aqui, eu queria que você entendesse a palavra politeia. Paulo, quando ele fala em politeia, ele não está falando simplesmente da política como nós entendemos. A política para Paulo, ela envolvia muito mais, era aquilo que você cria, que se envolvia também com aquilo que você fazia. Era todo um conjunto. Essa ideia de separação não existia. Logicamente, nós precisamos deixar os políticos fazerem o seu papel, como pessoas expertas, preparadas para isso, mas com um caráter transformado pelo poder de Deus, cheio da glória de Deus, para que a sociedade veja a honestidade, a justiça que vem dos céus. É isso que Paulo está dizendo, quando ele está falando: viva como cidadão do reino dos céus, independente do setor que Deus vai te colocar, da empresa que você coordena, da escola que você é professor, da profissão que você tenha. Deus quer te usar como cidadão do reino dos céus aqui na terra, entre os homens. A segunda coisa que você vai ver que Paulo vai tratar, e ele vai trazer isso aqui, a partir do verso 6, é que ele muda, o cidadão do reino de Deus, ele adota um estilo de vida baseado na sua teologia. Olha o que diz aqui o verso 7 ao verso 11. Mas o que para mim era lucro, olha, tudo aquilo que ele tinha era considerado lucro no mundo aí fora. Ele poderia caminhar na sociedade ganhando muito,
com aquilo que ele era. Mas olha o que ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Para o mundo eu tinha tudo, por Cristo perdi tudo. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você vê, irmãos, aqui é tão bonito esse negócio aqui que Paulo está dizendo, tão profundo. Então, tudo aquilo que para nós, de repente, poderia ser credenciais, e são credenciais. Mas você nunca deve levar suas credenciais acima daquilo que é uma vida consagrada aos pés do Senhor Jesus. Amém? Paulo não está dizendo aqui que ele está isentando a gente de sofrimento, não. No meio dos sofrimentos. Ele não está dizendo aqui que eu não vou para a cruz. Não, eu quero experimentar a morte de Cristo. Os sofrimentos de Cristo. Para que através disso eu ganhe também a ressurreição. Você vê, o que ele está dizendo, na verdade, é que ao você viver como cidadão do reino, no meio da cidade dos homens, você vai perder algumas coisas. Estamos juntos, irmãos? Você vai perder algumas coisas. Mas você está ganhando algo que não tem preço. Você está ganhando a cidadania que nenhum homem desse... Porque a única coisa que eles têm, os homens dessa terra, é essa própria terra. Você e eu, um dia desses, vamos ser recepcionados pelo Senhor. E naquele dia, irmãos, todo o nosso sofrimento vão ser transformados em alegria. O nosso choro, Deus coletou todos eles e vai mostrar para nós um dia desse derramando aquele vaso bonito que Ele está guardando todas as tuas lágrimas para um dia mostrar, eu estava lá com você. Todos os momentos passei contigo. Você não foi esquecido em nenhum momento. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Qualquer dia desse, o Senhor vai nos recepcionar e vai dizer, bem-vindo, servo, bom e fiel. Não só bom, nem só fiel. É bom e fiel. Servos que lutaram para que a glória do Senhor fosse demonstrada onde eles estavam. Servos que lutaram, porque eles não tinham forças sozinhos para isso. E o Espírito Santo de Deus lhes deu a força para aguentar. Para um dia desse você ver a glória de Deus se manifesta. E naquele dia os reis vão se dobrar diante do poder desse Deus. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, vivam a sua cidadania no meio do povo. Antigamente a gente dividia o que era sagrado do secular. Eu tenho uma vida na igreja, eu tenho uma vida lá fora. Ah, lá fora, pastor, quero nem saber. Eu chuto o pau da barraca. Enfio o pé na jaca. Dentro da igreja, eu sou. Paulo está dizendo que não, irmãos. Isso não é a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus, ela é vivida no cenário onde todo mundo te vê. A fé no Senhor Jesus Cristo, ela permeia a sociedade e faz você ser o espetáculo para aqueles que estão ao teu redor. No meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da doença, como nós vimos aqui, e ontem presenciamos isso.
E a gente é capaz de ouvir aquilo que o pastor e eu ouvimos lá, né, pastor? Eu confio no meu Deus. Eu tenho fé. Você vê, irmãos, isso é viver a fé que Deus tem te dado. Quando você vê teu casamento desgringolando, mas você é capaz de acreditar no poder de Deus de transformação. Você vai para o joelho e vê aquilo que no reino dos homens não é possível acontecer. Ao contrário, eles vão te incentivar a ir ao lado contrário. Ao lado contrário àquilo que Deus diz. Mas lá no joelho com Deus, o Espírito Santo te leva a entender, pela tua cosmovisão diferenciada, que o caminho é diferente, que nós podemos lutar com um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus criador dos céus e da terra, que aqui na terra eu ainda posso ser abençoado, quanto mais lá na eternidade. Eu sou um cidadão do reino dos céus, enquanto vida aqui na terra. Eu estou de passagem. Eu começo a aprender isso a partir de quando Pedro começa a ensinar que eu sou um peregrino disperso, passando por aqui. Estou brasileiro enquanto vida, mas sou cidadão do reino dos céus. Ah, irmãos, isso transforma a sociedade. Isso faz cada um de nós sairmos daqui e pegarmos nossas empresas e sermos homens e mulheres que tragam a justiça de Deus. Isso faz com que aqueles que estão na faculdade, aqueles que estão estudando, aqueles que estão vivendo sua vida, ganhando o seu dinheiro com a sua profissão, sejam homens e mulheres cheios da graça de Deus, não mostrando simplesmente aquilo que você aprendeu numa faculdade, com os teus cursos e graus que você recebeu, mas mostrando principalmente quem você é, através da tua atitude, do teu toque, do teu amor, a uma sociedade carente da graça de Deus. Aqueles que têm o poder e que têm a capacidade de ir mais longe, eles vão poder transformar essa nação através do poder de Deus. Eu creio nisso, irmãos. Eu tenho visto isso. Quando a gente sai com a nossa igreja, com esses 120, 200 pessoas, entramos nessas comunidades e começamos a ver Deus agindo através de homens, mulheres simples como eu e você, que apenas abraçamos, que oramos por pessoas. Pessoas estão vindo a Jesus. Quando saímos daqui, vamos cantar em Portugal, em Colômbia, e abraçamos aquelas pessoas. Elas estão sendo transformadas pelo poder excelso de Deus, do Deus grandioso, Criador dos céus e da terra. Isso faz uma diferença na sua cosmovisão. Daqui a pouco eles estão transformados, fazendo exatamente a mesma coisa, porque é isso que Deus quer. E a sociedade vai sendo transformada, um a um, até que todo mundo saiba que Deus é Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Você tem visto como Deus quer usar a tua vida? Como Deus quer transformar o Brasil a partir da Igreja Batista do Morumbi? Eu creio nisso, irmãos. Mas para isso eu preciso estar comprometido com essas verdades de Filipenses capítulo 3. E Paulo vai terminar dizendo que ele é um refugiado. Eu preciso viver com esse conceito de que eu sou um refugiado aqui no Brasil. Que eu sou um peregrino aqui no Brasil. Que qualquer dia desse, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu achei aqui, vai ficar. Nada disso vai entrar. O único que vai entrar são aqueles lavados pelo sangue do Cordeiro, que lavaram suas vestes na cruz de Cristo e que lutaram até o final das suas vidas para ganhar a coroa, e vão receber a coroa do Pai Celestial. Aguenta firme, o Brasil tem jeito a partir de nós. Não fique pedindo milagres do Senhor, não fique pedindo que Deus deixe cair um raio
e destrua Brasília. Tem gente orando por isso. Não peça essas coisas, Deus nunca vai ouvir isso. Deus colocou a igreja para ser representante dele aqui na terra. Deus colocou a mim e a você para sermos instrumentos do Senhor. Somos os pequenos cristos ambulantes. Cada lugar que eu e você entramos, esse lugar precisa ser cheio da glória do Senhor. Irmãos, que a tua casa essa manhã receba de Deus essa bênção de ter você transformado totalmente pelo poder do Espírito de Deus. Que Deus te use para que outros vejam a tua luta para o aperfeiçoamento de Cristo em você. Paulo, ele dizia, eu não alcancei, eu ainda não cheguei lá, mas estou lutando por isso. Sabe o que ele está dizendo com isso? Eu estou ajudando Jesus a me aperfeiçoar. Eu estou lutando, eu estou fazendo a minha parte. Sabe, irmãos, não pense que o Evangelho é só para você. Quando ele entra em você, ele quer que você transforme o lugar onde você está. E a partir disso, vai se alastrando. Isso aqui é como um vírus que vai permeando essa sociedade. E dessa sociedade, onde quer que a gente vá. Por isso que nós vamos para a Índia. Por isso que a nossa igreja vai para tudo quanto é lugar. Entra nos barracos. Entra em tudo quanto é lugar. Nos palácios. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do ser humano. Amém? Eu pedi para a moçada cantar um hino muito bacana aqui. Nós somos refugiados. Um dia desse a gente vai para casa. Amém? Nós vamos para casa, irmãos. O Senhor vem buscar a gente. Aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse hino. Cante com o teu coração. Deixa Deus te falar.
cedo, entre um culto e outro, estava com um rapaz aqui. Ele veio contar que ele perdeu o seu emprego porque o chefe dele pediu que ele manipulasse alguns números por causa de uma auditoria que a empresa passaria. E a realidade era bem diferente daquele que o presidente queria mostrar. Ele disse: eu não posso fazer. O chefe dele disse: você tem que fazer. Todo mundo faz. Isso eu não posso fazer. Eu prefiro sair. Eu creio que algumas vezes a gente vai ter que agir dessa forma, como cidadãos do reino. Então tem coisas grandes como em coisas pequenas, como estamos na Copa do Mundo, mas se lembram que o que os torcedores japoneses fizeram na Copa em 2014. E aqui nessa Copa, quando iam sair do estádio, deixaram ao redor deles tudo limpo. Coisas simples, mas que serve pra gente como ilustração. Cidadãos do reino não vivem como os desse reino da terra vivem. Esse é o nosso desafio. Quando você sair e atravessar aquela porta, você poder dizer: Deus, capacita-me para isso, para eu viver como aquele que reflete o Senhor aqui na terra. Inclusive agora, exercer o seu direito de votar é um privilégio que Deus dá ao cidadão do reino dele votar depois de orar, para que Deus coloque também ali em Brasília. Não precisa destruir a cidade, mas Deus colocar em Brasília as pessoas que Ele quer. E a gente pode exercer o nosso voto como um ato também espiritual, pedindo a direção de Deus. Eu queria orar, terminando. Humberto, obrigado pelo desafio. Vamos pedir que Deus faça na nossa igreja, cada um daqui, pessoas que vivem como cidadãos do céu. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela mensagem desta manhã, pelo desafio que o Senhor nos trouxe, pelo que o Senhor falou da gente viver um estilo de vida que reflete a pessoa do Senhor Jesus em coisas pequenas como em coisas grandes, e não somente nas grandes, mas nas pequenas também. Mas a gente quer reconhecer que nem sempre nós queremos. É muito mais fácil ceder à cultura na qual a gente vive. Mas para viver como o Senhor quer, humanamente falando, a gente não tem como. Mas a gente te pede que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê o poder que já temos em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Mas a gente não tapar o nosso ouvido. Que a partir desse instante, quando a gente cruza aquela porta, quando a gente volta para o mundo real, que o Senhor não nos deixe esquecer que somos de um reino diferente. E para ser assim, precisamos da Tua graça. A vontade de obedecer produz em nós, e a dependência para realizá-la. E oramos pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar em nossa vida a Tua presença. O Senhor vire o Seu rosto para nós, tenha misericórdia de nós e nos dê essa paz hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês, um bom domingo e até domingo que vem, se assim Deus quiser.